Saudações a todos. Vamos para mais um vídeo e desta vez eu peguei um tema um tanto quanto difícil de entender e interpretar, porque há dificuldade em interpretar muitas vezes alguns textos da palavra de Deus, porque não podemos correr o risco de, na interpretação de um texto ou de um versículo em si, nós acabarmos distorcendo aquilo que o contexto inteiro da palavra de Deus vem nos ensinando. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a seguir, ela fala de um assunto bastante complicado, mas nós vamos ler aqui esse texto e vamos procurar interpretá-lo segundo a orientação do Espírito Santo. Capítulo 6 da carta aos Hebreus, versículo 4 a seguir, diz bem assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então aqui está falando de pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Não está falando de pessoas que nunca chegaram ao conhecimento da palavra do Senhor, mas fala exatamente daqueles que já provaram as coisas de Deus. Fala exatamente daqueles que já provaram até mesmo os dons do Espírito Santo, já estiveram em íntima comunhão com Deus. É dessas pessoas que o texto que acabamos de ler está se referindo. E aqui está dizendo que se torna impossível ser renovado para arrependimento. Mas eu entendo que esse texto aqui, para a gente conseguir compreender um pouco ele, tem que analisar relativo à apostasia pessoal. Apostasia, o significado mais simples é desligar-se daquilo que se estava ligado. A apostasia pessoal é o ato da pessoa ir se desligando das coisas de Deus e se afastando do Senhor gradativamente. É assim que a pessoa vai se apostatando. E sendo assim, a Bíblia nos relata que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então todo aquele que já é conhecedor da palavra de Deus, todo aquele que já teve um encontro com Deus, quando ele se distancia do caminho de Deus, ele fica lá no mundo, mas ainda assim o Espírito Santo de Deus continua fazendo esse trabalho de convencer ele acerca do caminho certo, acerca da palavra de Deus. Ainda assim o Espírito Santo de Deus continua usando pessoas, usando evangelistas, está me usando agora para falar com você acerca das coisas de Deus, acerca da promessa que Deus tem na tua vida, acerca da salvação que está preparada para você e que Deus, ele é o maior interessado em te perdoar e te salvar. Mas toda vez que um evangelista, alguém, um irmão, alguma pessoa que está no caminho de Deus chega e convida você que está distanciado do caminho do Senhor
e você, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo o Senhor, você diz não. Toda vez que você diz não, você entristece o Espírito Santo. Toda vez que você diz não, aquela chama do Espírito Santo que ainda está acesa dentro de você, ela vai se apagando. Na carta ali aos Tessalonicenses, a palavra de Deus diz: não extingai o Espírito, não apagar o Espírito Santo que está dentro de você, porque o Espírito Santo é como se fosse um fogo dentro da pessoa, e quanto mais a pessoa vai se distanciando da palavra de Deus, quanto mais vai se distanciando de Deus, esse fogo ele vai diminuindo e se apagando, e o coração ele vai endurecendo de uma maneira que a pessoa passa a não querer dar mais ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E é dessa maneira que a pessoa vai então, com o seu coração, vai se endurecendo, recebe um convite hoje, diz não, recebe outro convite amanhã ou no dia seguinte e diz não. Quanto mais você diz não para o Espírito Santo, mais o teu coração endurece e mais difícil fica de você voltar a ter a renovação de Deus na tua vida. Mas aqui a Bíblia, o texto sagrado está sendo claro, está dizendo que existe uma possibilidade verdadeira de que, se continuar endurecendo o coração, existe a possibilidade de não mais conseguir se arrepender e receber a salvação. É claro que aqui na face da terra não existe ninguém que possa cronometrar em quanto tempo uma pessoa continua dizendo não para Deus, continua endurecendo seu coração, em quanto tempo ele vai continuar até chegar o determinado tempo em que já não haja mais retorno. Não existe ninguém na face da terra, visto que a palavra de Deus também diz que enquanto há vida, há esperança. Então não existe alguém aqui que possa dizer quanto tempo de dureza de coração para se chegar a um ponto em que não haja mais retorno, mas que esta possibilidade existe, e isso é fato, está aqui na palavra de Deus. Então você que está distanciado do caminho do Senhor, não espere mais, volte para o caminho de Deus, volte a buscar o Senhor, volte a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus, Ele está te chamando, Deus, Ele está te convidando para ser um participante de todas as suas promessas, de todas as suas bênçãos. Você que se distanciou do caminho do Senhor, é para você que eu estou falando, é com você que Deus, o Espírito Santo do Senhor, está falando. Então volte, não deixe para amanhã, volte agora mesmo aos braços do Senhor. Eu agradeço pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima.